Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Olha, estou aqui novamente para mais uma aula de ciências, tá certo? E hoje vamos encerrar o nosso livro de ciências número 1, tá certo? Vamos encerrar com as correções da página 174 do livro e com as correções também das fichas, tá bom? Página 63, 93 a 96, tá bom? Para início, na página 174, nós temos o seguinte: uma autoavaliação, né, que deve ser feita por você. Então, não tem como a professora, nem a tia Edilande, nem a tia Eli, fazer por você aqui, né, porque é uma autoavaliação, você vai verificar o que você conseguiu aprender, né, quais foram as dificuldades, o que você também não conseguiu aprender. É mais uma autoavaliação para você rever, né? O que é que está faltando para você aprender mais? Então, você iria utilizar as cores azul, amarela e vermelha, né? No caso, sobre os sons, né? São as ondas que vibram no ar e são captadas pelas orelhas. Então, vai lendo, né? Eu tenho certeza que vocês conseguiram resolver isso aqui. A correção vai ser feita, né, quando voltarmos para a sala de aula, porque como é uma autoavaliação, tanto eu como a tia Eli, quando voltarmos para a sala de aula com vocês, nós vamos verificar o que realmente você conseguiu aprender e o que você não conseguiu aprender, tá certo? Que é para a gente dar uma reforçada mais com vocês, tá bom? Nos conteúdos. Então, é uma autoavaliação sua, tá legal? A página 174. Vamos agora para as fichas, né? As nossas últimas fichas de ciências, página 93 a 96. Na 93, nós temos a primeira questão. Veja essas duas imagens com espelhos representados, depois responda as questões. Nós temos dois tipos de espelhos aqui, né? Notem que dá para perceber que nós temos um espelho mais iluminado e outro espelho que não está iluminado, né? No primeiro aqui, ó, na primeira imagem, nós estamos vendo uma sala escura e um espelho que está sendo iluminado apenas por pequenas luzes. E na imagem seguinte, nós temos um espelho bem iluminado, numa sala bem iluminada, tá certo? O que é que as outras questões propõem? Na sua opinião, em qual dos dois espelhos você conseguiria se ver melhor? Qual desses dois espelhos você conseguiria se ver melhor? No espelho mais claro, né, no ambiente que está mais claro, ou no espelho que está com um ambiente mais escuro? Certamente você iria responder, e respondeu, né, de acordo com o espelho, né, com a imagem que está mais clara. Então, na sua opinião, em qual dos dois espelhos você conseguiria se ver melhor? No espelho da sala iluminada. No espelho da sala iluminada, né? Porque outro ambiente não tem iluminação necessária para que o espelho seja iluminado e reflita a nossa imagem, né? B. Por que não conseguimos nos ver direito em uma sala quase escura? Né? Então, pelo que nós percebemos, não há luz suficiente, né? Numa sala, numa primeira imagem, nós vimos que a sala está praticamente bem escura. O que está apenas iluminando são as luzes que envolvem aqui ao redor do espelho. Então, por que não há luz suficiente, né? Porque não há luz suficiente. Na sala. Por que não conseguimos nos ver direito em uma sala quase escura? Porque não há luz suficiente na sala. Vamos completar. Que possa
refletir a nossa imagem, né? A nossa imagem. Assim a resposta ficará mais completa. Ok? Vamos para a página seguinte. Observe as imagens. Vamos para a seguinte. Observe as imagens e escreva o nome do comportamento da luz, refração ou reflexão. Vimos nas aulas anteriores, né, que a refração é um fenômeno óptico que ocorre quando a luz ela muda de meio de propagação. Né? Acontece quando a luz atravessa a superfície da água, fazendo com que a luz se propague em direções diferentes. É o caso que está acontecendo aqui. Né? A luz bate aqui no copo, né? Diretamente no copo, que né, faz com que a água faz com que a luz se propague, né? Fazendo com que a gente observa aqui o lápis como se tivesse o lápis né, quebrado. Né? Isso requer a refração, está relacionado à refração. É a dispersão né, da luz. Na opção B, nós temos a reflexão. Né? Podemos observar que a luz né, se propaga, fazendo com que reflita na água. Reflexão. A luz obtida né, está se propagando, refletindo, né? Na água, então é reflexão. Já na opção C, nós temos também né, a reflexão. Reflexão. Também a luz obtida nesse ambiente aí está refletindo né, a imagem das crianças no espelho. E por último, nós temos a refração também. Certo? Refração. Pronto, foi bem rapidinho, né? A nossa ficha de página 93 e 94. Vamos agora para a página seguinte, a página 95, que está relacionado também à luz e os objetos. Revisão de conteúdos. Nós temos, observe as imagens a seguir e circule os números dos arco-íris que representam né, corretamente a dispersão da luz. Aí a tia Edilândia vai falar um pouquinho também sobre a dispersão da luz para a gente né, revisar. A dispersão da luz, pessoal, é um fenômeno né, que se dá pelo fato de a luz sofrer refração né, nas gotículas de água suspensas na atmosfera. Ou seja, há um feixe de luz policromático pelo fato de ser composto por diversas cores. Né? A refração acontece aí quando a luz se propaga né, em direções, fazendo com que esse feixe de luz policromático se transforme em diversas cores, certo? No caso aí as cores mais vistas que a gente consegue ver realmente no arco-íris são as cores violetas, né? A anil, a azul, verde, amarela, alaranjada e o vermelho. Então, as opções, né? Observando até as cores desses arco-íris, nós vemos que as cores corretas também do arco-íris é a opção 4, de número 4, né? E a 5, bem aqui tem, ó, de número 5, dá para ir mais além, né? Nós temos aqui a 4, a 5 e também o número 9. Vamos lá, ver se a gente consegue colocar mais para cima um pouquinho. 4, o arco-íris de número 4, o arco-íris de número 5 e o arco-íris de número 9. Né? Nós temos aqui ó, a violeta, o anil, o verde, o laranja e o vermelho. As demais a gente vê que as cores estão se repetindo, né? Então, é a opção 4, 5 e 9. Penlaná diz assim, o que é necessário acontecer para um arco-íris? Para que um arco-íris seja formado?
É necessário que a luz do sol passe pelas gotículas de água sofra refração, que é a dispersão, né, de luz, e se disperse. Né? É necessário que a luz do sol passe pelas gotículas de água, sofra refração e se disperse. Ok? Na nossa última questão, nós temos uma atividade que deve ser feita também por você. Desenhe uma história em quadrinhos sobre os cuidados que devemos ter com a visão. Depois escreva uma história do que aconteceu. Né? Nesse capítulo, nos capítulos anteriores, nós vimos que a nossa visão, nós devemos ter bastante cuidado com ela, não é? A saúde dos nossos olhos depende de algumas atitudes que devem ser realizadas no nosso dia a dia, né? E a visão humana pode ser prejudicada pela poluição sonora e também pode ser prejudicada pela poluição luminosa. Muita luminosidade faz com que a visão da gente, né, fique prejudicada. Passar bastante tempo no computador, passar bastante tempo no tablet, no celular, né? A luminosidade desses aparelhos, né, vai fazer com que a sua visão fique prejudicada, né? Assim como outras coisas também que a gente deve ter cuidado, né? Ao manusear, para não afetar nossa visão, nosso olho, tá bom? Então, essa atividade vocês vão fazer uma história em quadrinhos e mais abaixo vocês vão contar a história, tá certo? Também é uma atividade, a professora não pode fazer aqui para você, tá certo? Porque vocês têm que desenvolver a imaginação de vocês, tá bom? Então, hoje, encerramos o livro número 1, tá certo? Nosso livrinho número 1 foi encerrado hoje com as últimas correções, tanto da página 174 como das fichas. Tá legal? Agora vamos dar início ao nosso livro de número 2, que está bem interessante. No nosso livro 2, nós temos distribuição dos seres vivos na Terra. Certo? O que tem a ver, professora, essa imagem com a nossa aula do livro 2, distribuição dos seres vivos na Terra? O que é que nós conseguimos ver nessa imagem aqui? Ok? Se não está dando para ver direitinho aí no vídeo, coloque aí na página 136 que você vai ver, né? Que ele representa um mapa mundi, né? Os continentes do mundo, né? Então, da Terra. O que é que nós estamos observando? Que existem nele aqui a representação nesse mapa mundi de alguns animais, né? Os animais que vivem em determinados lugares, né? E o ambiente que eles vivem também. Então, o mapa mundi e os continentes estão representando os animais. Cada continente tem um tipo de animais específicos, né? No qual eles se adaptam e vivem nos locais deles, né? Quem vive num local muito frio, né, vai ter dificuldade de se adaptar no local quente, né? Por exemplo, também os animais que são aquáticos, que vivem aqui, né, no oceano, os animais que vivem na água, eles não tem alguns, né, que não podem sobreviver na terra. Então, o ambiente também aí vai fazer com que eles se prejudiquem se eles forem para outro lugar, tá certo? O que é que influencia também, né, a vida desses animais em determinados lugares? Né? Se um vive num ambiente mais quente, se for para um ambiente mais frio, eles vão sofrer um pouquinho, não é? Porque eles não estão adaptados para aquele determinado local.
Então, o que é que influencia? É o tempo, o clima, a vegetação, tá certo? E quem vive nos locais mais secos não vai sobreviver no local mais frio, né? Como eu falei, porque não está adaptado a esse local. Então, existe também a biodiversidade, diferentes formas de vida dos animais. Mais à frente, na página 138, a gente vai ver um pouquinho dessa distribuição, certo? Então, nesse capítulo, você estudará algumas das características do planeta Terra e de que forma elas interferem na distribuição dos seres vivos. Conversa vai. Você se lembra de ter visto ou ouvido falar alguma coisa sobre a região da Terra que é muito fria ou muito quente? Vou ler novamente, tá? Você se lembra de ter visto ou ouvido falar sobre uma região da Terra que é muito fria ou muito quente? Ou sobre uma região que é muito seca ou chove bastante? Quais animais podem ser encontrados em cada uma dessas regiões? Eu acredito que cada um de vocês já ouviu falar, né, sobre determinados animais que vivem em ambientes secos, outros vivem em ambientes mais gelados, né? Então, essa atividade da conversa vai ficar proposto para casa, para você fazer essa pesquisazinha aqui, tá certo? E a conversa vem. Você acha que um urso polar sobreviveria aqui no Brasil? E um peixe, será que sobrevive fora da água? Depois de refletir, escolha um animal, indique o ambiente onde ele vive, registre por meio da escrita ou de desenho. Então, essas duas atividades, conversa vai e conversa vem, vai ficar para casa. São reflexões no qual você vai responder, certo? Através da escrita. E na outra, na conversa vem, você também pode estar respondendo, né? Ou então através de desenhos. Aí nós vamos ver o planeta Terra, né? Vamos falar lá sobre o planeta Terra, observar o nosso planeta. O planeta Terra é um planeta do sistema solar. O sistema solar é composto de estrela, que é o Sol, e 8 planetas. No caso aqui o Sol, que está no centro, né? E os 8 planetas, né? E outros corpos celestes, como os meteoros, satélites naturais. A Terra é o terceiro planeta em ordem de afastamento do Sol. Por perceber ou receber luz e calor de forma moderada, essa posição permite à Terra que apresente condições favoráveis à sobrevivência dos seres vivos. A seguir, observe como o sistema solar é representado. Ó, nós temos aqui o astro principal, que é o Sol, né? E ao redor dele, do sistema solar, né, nós temos os outros planetas, tá certo? Então, o nosso planeta Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol. Então, como ele é o terceiro planeta mais próximo do Sol, ele nem é tão perto, mas também não está muito longe. Então, ele é bem aquecido, faz com que haja vida na Terra, tá certo? O Sol, ele aquece, né, tanto as plantas, como também nós seres humanos, né, e os animais. Continuando, bem embaixo diz assim: considerando a distância entre o Sol e a Terra e o formato que está apresentada, será que todas as regiões do nosso planeta são iluminadas da mesma forma? Pode-se dizer que a incidência da luz solar e outros fatores variam de uma região para outra. Para poder ocupar os ambientes da Terra, os seres vivos também devem representar características diferentes. Então, é isso aí, pessoal. Para casa, vocês vão ter como atividade fazer mais uma leitura dessa página, bom, da página
138, fazer mais uma leiturinha, se aprofundar mais um pouquinho sobre essa página 138, tá bom? E responder aquelas questõezinhas, aquelas questões do conversa vai e conversa vem, tá legal? Espero que vocês façam uma boa leitura e não esqueçam de responder conversa vai e conversa vem, tá legal? Até a próxima aula.